Política Educacional Brasileira, Marcos Históricos. PNE e a BNCC. Olá, tudo bem? Nesta aula vamos conversar sobre duas políticas educacionais fundamentais no cenário brasileiro: o Plano Nacional de Educação, PNE, e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Você sabia que a ideia de um Plano Nacional de Educação surgiu ainda na década de 1930? Foi impulsionada pelo movimento dos pioneiros da educação nova. Mas só com a Constituição de 1988 é que a obrigatoriedade de um plano educacional foi retomada com força de lei. Um caminho longo até chegarmos ao PNE atual. O primeiro PNE com força de lei veio só em 2001, mas infelizmente ele teve pouco impacto. Faltou participação popular, estratégias bem definidas e um bom acompanhamento. Sem planejamento, não há transformação. A virada aconteceu com a CONAI em 2010. Ela reuniu representantes da sociedade civil, movimentos sociais, pesquisadores e muita gente foi à luta. Então eram conferências nacionais de educação em que muitos participaram. Um órgão também importante nesta luta foi a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que atuou de forma ativa e decisiva nos desdobramentos para aprovação do PNE. Foi assim que o PNE 2014-2024 ganhou força com muita pressão social. Mas nem tudo foi fácil. O projeto enfrentou fortes disputas no Congresso. Diversos setores, inclusive o mercado, tentaram influenciar o texto. A diversidade de vozes tornou a tramitação complexa, cheia de negociações e emendas. O PNE trouxe 20 metas. Algumas das principais podemos observar no quadro. Acompanhe. A primeira diz respeito à educação infantil. A ideia era universalizar a educação infantil para crianças de 4 e 5 anos e ampliar a oferta de creches para crianças de até 3 anos. Tempo integral. Ampliar a oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas. Ensino fundamental. Garantir a matrícula de todas as crianças de 6 aos 14 anos e assegurar que concluam essa etapa na idade correta. Escolaridade média. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos. Ensino médio. Ampliar a taxa de matrículas e elevar a taxa de conclusão desta etapa. EJA. Fomentar programas que integrem a educação de jovens e adultos com a qualificação profissional. E educação especial inclusiva, garantir a inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino. Ainda no âmbito da educação superior, a ideia era expandir a oferta de vagas no ensino superior público e elevar a taxa de conclusão nos cursos de graduação. Em relação à alfabetização, a ideia era assegurar a alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. Na pós-graduação, a ideia era expandir a formação de mestres e doutores no país. Em relação à qualidade da educação, a ideia era elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, para os níveis estabelecidos como metas nacionais. Financiamento da educação. Garantir a aplicação de no mínimo 10% do PIB em educação pública. Contudo, infelizmente, muitas dessas metas não foram cumpridas até 2024. A pandemia, os cortes orçamentários, a emenda constitucional 95, que foi a PEC do teto de gastos, que acabou sendo revogada agora recentemente em 2023, contribuíram para esse cenário. Mas o problema também passa pela falta de compromisso político com a educação.
Alguns dos principais desafios nós podemos observar no quadro. Meta avaliada educação infantil, situação até 2024. A universalização da educação infantil para crianças de 4 a 5 anos até 2016 não foi cumprida. E a ampliação das vagas para crianças de 0 a 3 anos também ficou abaixo do esperado. Nós temos uma expansão, sim, da universalização de 4 a 5 anos, quase atingindo a meta, mas ainda não conseguimos expandir a etapa creche. A etapa creche continua muito debilitada. Tanto é que o PNL foi prorrogado até o final de 2025, justamente porque não se conseguiu atingir os objetivos e para se elaborar um novo plano que está em tramitação. Na meta avaliada do ensino médio, a situação até 2024 é que a taxa de matrícula de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio deveria ser de 85% até 2024, mas sequer abaixo desse patamar, comprometendo a universalização dessa etapa. Ao contrário, nós tivemos muitos problemas no ensino médio, justamente também por causa da pandemia, muita evasão, então ficamos bem aquém de atingir as metas estabelecidas nesta etapa. Também em relação à alfabetização, a situação até 2024 era que a erradicação do analfabetismo absoluto e a redução do analfabetismo funcional em 50% não foram alcançadas. Em alguns casos, houve até retrocesso, com aumento no número de analfabetos funcionais. A escolaridade média, que o objetivo era elevar a escolaridade da população de 18 a 29 anos para 12 anos de estudo, também não foi atingida. Os números permanecem abaixo disso, especialmente entre os mais pobres e os moradores do campo. Em relação ao financiamento da educação, o investimento de 10% do PIB na educação pública, essencial para viabilizar outras metas, não foi efetivado. E os cortes orçamentários dificultaram ainda mais os avanços que eram necessários. Enquanto o PNE, então, traçou metas gerais, a BNCC definiu ali que todo estudante tem o direito de aprender. A BNCC foi prevista na LDB e reforçada pelo PNE. A base teve sua versão final homologada em 2017 para o ensino fundamental e educação infantil e 2018 para o ensino médio. Mas a BNCC também gerou muitas críticas. Ela foi construída num contexto de políticas neoliberais, com forte ênfase nas competências e na empregabilidade, o que muitos educadores consideram uma visão reducionista da educação. Então vejam, nós tivemos várias versões da base. As primeiras versões tiveram mais participação dos professores e tudo mais, mas a versão aprovada teve principalmente atuação de grupos privados, o que gerou diversas críticas, porque muitos conceitos, como o direito à educação, o direito à aprendizagem, foram deixados de lado por conta da pedagogia das competências, que é algo que a academia educacional critica muito na versão final. Mas em relação à estrutura, a BNCC está organizada em 3 etapas da educação básica e propõe 10 competências gerais que norteiam todo o processo formativo. Vamos observar na figura a seguir. Então, a primeira seria valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 4. Utilizar diferentes linguagens,
verbal, oral ou visomotora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promover o respeito aos outros e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, tendo em vista seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. E 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Apesar dessas competências trazerem vários elementos importantes, a implementação dessa base ela enfrenta inúmeros desafios, em diversos contextos. Um exemplo é a educação digital, que infelizmente é uma realidade bem distante em muitas escolas do país, que não possuem infraestrutura adequada, com computadores suficientes e nem mesmo uma conexão com banda larga para os alunos. Além disso, faltam professores nas escolas e muitas turmas se encontram com superlotação. Crianças com deficiência não possuem recursos materiais e nem humanos acessíveis. Um outro desafio importante também é a adaptação dos currículos estaduais e municipais à BNCC, para garantir que as diretrizes nacionais sejam respeitadas sem comprometer a identidade regional e as necessidades específicas de cada local. O artigo Uma Base Comum na Escola, Análise do Projeto Educativo da Base Nacional Comum Curricular, de Felipe Silva e Costa, traz uma análise crítica e aprofundada do processo de construção da BNCC e de suas concepções e representações. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e aproveite! Como vimos, o PNE e a BNCC são políticas fundamentais para a educação brasileira, mas elas só terão real impacto se forem efetivamente implementadas, com participação social, valorização docente e recursos adequados. Nesse sentido, desejo que você siga refletindo sobre tudo isso com um olhar crítico. Afinal, a educação que queremos construir começa com conhecimento e também com ação. Bons estudos!